A Bíblia de Jerusalém. O bezerro de ouro e a renovação da aliança. O bezerro de ouro. Quando o povo viu que Moisés tardava em descer da montanha, congregou-se em torno de Arão e lhe disse: Vamos, faze-nos um Deus que vá à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu-lhes: Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os trouxeram a Arão. Este recebeu o ouro das suas mãos, o fez fundir em um molde e fabricou com ele uma estátua de bezerro. Então exclamaram: Este é o teu Deus, ó Israel, o que te fez subir da terra do Egito. Quando Arão viu isso, edificou um altar diante da estátua e fez esta proclamação: Amanhã será festa para Deus. No dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. O povo assentou-se para comer e para beber, depois se levantou para se divertir. Deus avisa Moisés. Deus disse a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, perverteu-se. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, o adoraram, lhe ofereceram sacrifícios e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do país do Egito. Deus disse a Moisés: Tenho visto a este povo, é um povo de cerviz dura. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles a minha ira e eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Oração de Moisés. Moisés, porém, suplicou a Deus, seu Deus, e disse: Por que, ó Deus, se acende a tua ira contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Porque os egípcios haveriam de dizer: Ele os fez sair com engano, para matá-los nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Abranda o furor da tua ira e renuncia ao castigo que pretendias impor ao teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi, dá-la-ei a vossos filhos para que a possuam para sempre. Deus, então, desistiu do castigo com o qual havia ameaçado o povo. Moisés quebra as tábuas da lei. Moisés voltou-se e desceu da montanha com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas nos 2 lados, estavam escritas em uma e outra superfície. As tábuas eram obra de Deus, e a escritura era obra de Deus, gravada nas tábuas. Josué ouviu o barulho do povo que dava gritos e disse a Moisés: Há um grito de guerra no acampamento. Respondeu ele: Não são gritos de vitória, nem gritos de derrota, o que ouço são cantos alternados. Quando se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés acendeu-se em ira, lançou das mãos as tábuas e quebrou-as no sopé da montanha. Pegou o bezerro que haviam feito, queimou-o e triturou-o até reduzi-lo a pó miúdo, que espalhou na água e fez os filhos de Israel beberem. Moisés disse a Arão: Que fez este povo para atrair sobre si um pecado tão grave? Arão respondeu: Que não se acenda a cólera do meu senhor, tu sabes quanto este povo é inclinado para o mal. Eles me disseram: Faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque a esse Moisés, o homem que nos fez subir do país do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu disse: Quem tiver ouro, tire-o. Eles me deram, eu o lancei no fogo e saiu esse bezerro. O zelo dos levitas. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão os havia abandonado à vergonha no meio dos seus inimigos. Moisés ficou de pé no meio do acampamento e exclamou: Quem for de Deus venha até mim. Todos os filhos de Levi reunirão-se em torno dele. Ele lhes disse: Assim fala Deus, o Deus de Israel: Cinja, cada um de vós, a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo acampamento, de porta em porta, e mate, cada qual, a seu irmão, a seu amigo, a seu parente. Os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram do povo uns 3.000 homens. Moisés então disse: Hoje recebestes a investidura para Deus, cada qual contra o seu filho e o seu união, para que ele vos conceda hoje a bênção. Nova oração de Moisés. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós cometestes um pecado grave. Todavia, vou subir a Deus para tratar de expiar o vosso pecado. Voltou, pois, Moisés a Deus e disse: Este povo cometeu um grave pecado ao fabricar um Deus de ouro.
Agora, pois se perdoasses o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Deus respondeu a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecou contra mim. Vai, pois, agora, e conduzi o povo para onde eu te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Mas, no dia da minha visita, eu punirei o pecado deles. E Deus castigou o povo pelo que havia feito com o bezerro fabricado por Arão. A ordem para a partida. Deus disse a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir do Egito, para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Enviarei adiante de ti um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de cerviz dura, para não te exterminar no meio do caminho. Quando o povo ouviu essas duras palavras, pôs-se a prantear, e nenhum deles pôs os seus enfeites. Deus disse a Moisés: dais aos filhos de Israel: sois um povo de cerviz dura, se por um momento subisse em vosso meio, eu vos exterminaria. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, para saber o que devo fazer-vos. Então, desde o monte Horeb os filhos de Israel deixaram os seus enfeites. A tenda. Moisés tomou a tenda e a armou para ele, fora do acampamento, longe do acampamento. Haviam-lhe dado o nome de tenda da reunião. Quem quisesse interrogar a Deus ia até a tenda da reunião, que estava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia de pé, na entrada da tenda, e seguia Moisés com o olhar, até que ele entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava à entrada da tenda, e ele falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prosternava à porta da própria tenda. Deus, então falava com Moisés face a face, como um homem fala com o outro. Depois ele voltava para o acampamento. Mas seu servidor Josué, filho de Num, moço ainda, não se afastava do interior da tenda. Oração de Moisés. Moisés disse a Deus: tu me disseste, fez subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, pois, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me o teu caminho, e que eu te conheça e encontre graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Deus disse: eu mesmo irei e te darei descanso. Disse Moisés: se não vais tu mesmo, não nos faças sair daqui. Como se poderá saber que encontramos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não será pelo fato de ires conosco. Assim seremos distintos, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra. Deus disse a Moisés: farei ainda o que disseste porque encontraste graça aos meus olhos e conheço-te pelo nome. Moisés sobre a montanha. Moisés respondeu a Deus: rogo-te que me mostres a tua glória. Ele replicou: farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti pronunciarei o nome de Deus. Terei piedade de quem eu quiser ter piedade e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e continuar vivendo. E Deus disse ainda: eis aqui um lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Quando passar a minha glória, colocar-te-ei na fenda da rocha e cobrir-te-ei com a palma da mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, porém, não se pode ver. Renovação da aliança. As tábuas da lei. Deus disse a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, sobe a mim na montanha, e eu escreverei as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. Fica preparado de manhã, de madrugada subirás à montanha do Sinai e lá me esperarás, no cimo da montanha. Ninguém subirá contigo, e não se verá ninguém em toda a montanha. Nem as ovelhas ou bois pastarão diante da montanha. Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, levantou-se de madrugada e subiu à montanha do Sinai, como Deus lhe havia ordenado, e levou nas mãos as 2 tábuas de pedra. Deus desceu na nuvem e ali esteve junto dele. A aparição de Deus. Ele invocou o nome de Deus.
Deus passou diante dele, e ele exclamou: Deus! Deus! Deus de compaixão e de piedade, lento para a cólera e cheio de amor e fidelidade, que guarda o seu amor a milhares, tolera a falta, a transgressão e o pecado, mas a ninguém deixa impune e castiga a falta dos pais nos filhos e nos filhos dos seus filhos, até a terceira e quarta geração. Imediatamente Moisés caiu de joelhos por terra e adorou. Depois ele disse: Deus, se agora encontrei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, mesmo que este povo seja de cerviz dura. Perdoa as nossas faltas e os nossos pecados, e toma-nos por tua herança. A aliança. Então ele disse: Eis que faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas como não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma. Todo este povo, no meio do qual estás, verá a obra de Deus, porque coisa temível é o que vou fazer contigo. Fica atento, pai, a observar o que hoje te ordeno: expulsarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam uma cilada. Ao contrário, derrubareis os seus áltares, quebrareis as suas colunas e os seus postes sagrados, não adorarás outro Deus. Pois Deus tem por nome zeloso, é um Deus zeloso. Não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo com os deuses deles e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam com que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses de metal fundido. Guardarás a festa dos ázimos. Durante 7 dias comerás ázimo, como te ordenei, no tempo fixado no mês de Abib, porque foi no mês de Abib que saíste do Egito. Todo o que sair por primeiro do seio materno é meu, todo macho, todo primogênito das tuas ovelhas e do teu gado. O jumento, porém, que sair por primeiro do seio materno, tu o resgatarás com um cordeiro; se não o resgatares, quebrar-lhe-ás a nuca. Resgatarás todos os primogênitos dos teus filhos. Não comparecerás diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás, quer na aradura quer na colheita. Guardarás a festa das semanas, as primícias da colheita do trigo e a festa da colheita na passagem de ano. 3 vezes por ano todo o homem do teu meio aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Porque expulsarei as nações de diante de ti, e alargarei o teu território; ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para comparecer na presença de Deus teu Deus, 3 vezes por ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Não ficará a vítima da festa da Páscoa da noite para amanhã. Trarás o melhor das primícias para a casa de Deus teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse ainda Deus a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Moisés esteve ali com Deus 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Moisés desce da montanha. Quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu da montanha, não sabia que a pele de seu rosto resplandecia porque havia falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele de seu rosto resplandecia, e tinham medo de aproximar-se dele. Moisés, porém, os chamou. Arão e os chefes da comunidade foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois aproximaram-se todos os filhos de Israel, e ordenou-lhes tudo o que Deus havia dito sobre a montanha do Sinai. Quando Moisés terminou de lhes falar, colocou um véu sobre a face. Quando Moisés entrava diante de Deus para falar com ele, retirava o véu, até o momento de sair. Ao sair, dizia aos filhos de Israel que lhe havia sido ordenado, e os filhos de Israel viam resplandecer o rosto de Moisés. Depois Moisés colocava o véu sobre a face, até que entrasse para falar com ele. Construção e ereção do santuário. A lei do repouso sabático. Moisés reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel e lhes disse: eis o que Deus ordenou que se cumprisse: durante 6 dias far-se ao trabalho, mas o 7º dia será para vós um dia santo, um dia de repouso completo consagrado a Deus. Todo aquele que trabalhar nesse dia será punido com a morte.
No dia de sábado não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas. Coleta dos materiais. Moisés disse a toda a comunidade dos filhos de Israel: Eis que Deus ordenou: fazei entre vós uma coleta para Deus. Todo aquele que tiver um coração generoso leve a Deus como oferta, ouro, prata, bronze, púrpura violeta e escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo de unção e o perfume aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e o peitoral. Todos os que forem habilidosos entre vós venham executar o que Deus ordenou: a habitação, a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e a cortina do véu, a mesa, os seus varais e todos os seus acessórios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os seus acessórios, as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar dos perfumes e os seus varais, o óleo da unção, o perfume aromático e a cortina de ingresso, para a entrada da habitação, o altar dos holocaustos e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus acessórios, a bacia e a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, a cortina da porta do átrio, as estacas da habitação e as estacas do átrio, com as suas cordas, as vestimentas litúrgicas para oficiar no santuário, as vestimentas sagradas para o sacerdote Arão e as vestimentas dos seus filhos, para o exercício do sacerdócio. Então, toda a comunidade dos filhos de Israel retirou-se da presença de Moisés. Depois vieram todos aqueles aos quais movia o coração e todos aqueles cujo espírito os fazia sentirem-se dinaruços, e trouxeram a sua oferenda para Deus, para a obra da tenda da reunião, para todo o seu serviço e para as vestimentas sagradas. Vieram os homens junto com as mulheres. Todos os dinaruços de coração trouxeram fivelas, pingentes, anéis, bracelets, todos os objetos de ouro, todos os que haviam oferecido ouro a Deus. Todos aqueles em cujo poder havia púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, os traziam. Todo aquele que fazia oferta de prata e de bronze a Deus a trazia, e todo aquele em cujo poder havia madeira de acácia para toda a obra do serviço, a trazia. As mulheres habilidosas traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino. As mulheres às quais o coração movia a trabalhar com habilidade fiavam os pelos de cabra. Os chefes trouxeram pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e o peitoral, os aromas e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o perfume aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária a Deus, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os movia a trazerem uma oferta para toda a obra que Deus, por intermédio de Moisés, tinha ordenado que se fizesse. Os operários do santuário. Moisés disse aos filhos de Israel: Vede, Deus chamou a Bezaleel por seu nome, o filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o encheu com o Espírito de Deus, de sabedoria, entendimento e conhecimento para toda espécie de trabalhos, para elaborar desenhos, para trabalhar o ouro, a prata e o bronze, para lapidar pedras de engaste, para trabalhar a madeira e para realizar toda espécie de trabalho artístico. Também lhe dispus o coração, a ele e a Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, para ensinar aos outros. Encheu-lhes o coração de sabedoria para executar toda espécie de trabalho, para entalhar, para desenhar, para recamar a púrpura violeta e escarlate, o carmesim o linho fino, e para tecer, hábeis em toda espécie de trabalhos e desenhistas de projetos. Bezaleel, Oliabe e todos os homens de coração sábio, nos quais Deus havia depositado sabedoria e entendimento para executar com perícia toda espécie de trabalhos para o culto do santuário, farão tudo de acordo com o que Deus ordenou. A entrega da coleta. Moisés chamou, pois, a Bezaleel e Oliabe todos os homens hábeis aos quais Deus havia dado sabedoria, a todos cujo coração os impelia a entregar-se à realização de algum trabalho. Eles receberam, na presença de Moisés, todas as oferendas que os filhos de Israel haviam trazido para a realização das obras do culto do santuário. Contudo, os filhos de Israel continuavam trazendo espontaneamente suas ofertas todas as manhãs.
todos os peritos que realizavam os trabalhos do santuário, interrompendo cada um a tarefa que estava fazendo, vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais que o necessário para realizar a obra que Deus ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a sua ordem foi proclamada no acampamento, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, pois já havia material suficiente para realizar todas as obras e ainda sobrava. A habitação. Os artistas mais habilidosos, dentre todos os que trabalhavam na obra, fizeram a habitação. Ele fez uma obra de arte com 10 cortinas de linho fino retorcido, púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, com figuras de querubins. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados, uma única medida para todas. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 eram também ligadas uma à outra. Fez laçadas de púrpura violeta na franja da primeira cortina, que estava na extremidade do conjunto. Fez o mesmo na franja da cortina que terminava o segundo conjunto. Fez 50 laçadas na primeira cortina e 50 laçadas na extremidade da cortina do segundo conjunto, correspondendo às laçadas entre si. Fez também 50 colchetes de ouro, com os quais prendeu as cortinas uma à outra, de modo que a habitação formava um todo. Fez cortinas de pelo de cabra, à maneira de tenda sobre a habitação, em número de 11. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, e a largura de 4 côvados, as 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntou à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes. E fez 50 laçadas na franja da cortina que terminava o primeiro conjunto, e 50 na franja do segundo conjunto. Fez também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que formasse um todo. Fez também, para a tenda, uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e outra de couro fino. A armação fez para a habitação tábuas de madeira de acácia, para colocá-las em posição vertical. Cada tábua tinha 10 côvados de comprimento, e 1 côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um com o outro. Assim fez com as tábuas da habitação. Ele fez as tábuas para a habitação, 20 tábuas para o lado do Negueb, para o sul. Fez também 40 bases de prata para as 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo da outra tábua, para os seus 2 encaixes. Fez, para o segundo lado da habitação, para o norte, 20 tábuas e 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Para o fundo da habitação, para o oeste, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do fundo da habitação. Eram geminadas na parte inferior e assim permaneciam até o cimo, à altura da primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Havia 8 tábuas com as suas 16 bases de prata, 2 bases para cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas do primeiro lado da habitação, 5 para as tábuas do segundo lado da habitação e 5 para as tábuas do fundo da habitação, do lado do mar. Fez a travessa do meio para ajuntar as tábuas à meia altura, de uma extremidade à outra. Cobriu de ouro as tábuas, e de ouro fez as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, e cobriu de ouro também as travessas. A cortina fez a cortina de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Fê-la bordada com figuras de querubins. Fez para ela 4 colunas de acácia, que cobriu de ouro, os seus colchetes eram de ouro, e fundiu para elas 4 bases de prata. Fez também para a entrada da tenda um véu bordado de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido, com as suas 5 colunas e respectivos colchetes, e cobriu de ouro os seus capitéis e as suas molduras. As suas 5 bases eram de bronze. A arca Bezaleel fez a arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio era o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. Cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez ao redor uma moldura de ouro. Fundiu para ela 4 argolas de ouro sobre os seus 4 pés, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, e os enfiou nas argolas dos lados da arca, para poder transportá-la.
Fez o propiciatório de ouro puro, 2 côvados e meio de comprimento, e 1,5 de largura. Fez também 2 querubins de ouro. De ouro batido os fez nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim numa extremidade e o outro na extremidade oposta. Ele os fez formando um só conjunto com o propiciatório em ambos os lados dele. Os querubins tinham as asas estendidas para cima e cobriam com suas asas o propiciatório. Estavam com as faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. A mesa dos pães da oblação fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobriu, e lhe fez uma moldura de ouro ao redor. Também lhe fez um enquadramento ao redor, com 1 palmo de largura, e fez uma moldura de ouro ao redor da moldura. Fundiu para ela 4 argolas de ouro, e colocou-as nos 4 cantos formados pelos 4 pés. As argolas estavam colocadas perto do enquadramento, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. Fez também os acessórios que deviam estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para o incenso, as suas galhetas e as suas taças para as libações, todos de ouro puro. O candelabro de ouro puro fez o candelabro. De ouro batido o fabricou. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e flores formavam uma só peça com ele. 6 braços saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. 3 cálices em forma de flor de amêndoas em um braço, um botão e uma flor, e 3 cálices em forma de flor de amêndoas no outro braço, com o botão e a flor. Assim para os 6 braços que saíam do candelabro. No candelabro havia 4 cálices em forma de flor de amêndoas, com os seus botões e flores, um botão debaixo dos 2 primeiros braços que saíam do candelabro, outro debaixo dos outros 2 e outro debaixo dos 2 últimos que também saíam do candelabro. Assim para os 6 braços que saíam do candelabro. Os botões e os braços formavam uma só peça com ele, um único bloco de ouro puro batido. Fez também as suas lâmpadas, em número de 7. As suas espevitadeiras e os seus aparadores eram de ouro puro. Com 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus acessórios. O altar dos perfumes. O óleo da unção e o perfume fez o altar dos perfumes de madeira de acácia, 1 côvado de comprimento, 1 côvado de largura era quadrado e 2 côvados de altura. Os seus chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro o cobriu, a sua mesa, os seus lados em todo o redor e os seus chifres. E lhe fez uma moldura de ouro ao redor. Debaixo dessa moldura lhe fez 2 argolas de ouro em cada um dos lados, em ambos os lados, para receber os varais destinados a transportá-lo. Fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Preparou o óleo santo da unção e o perfume aromático como um perfumista. O altar dos holocaustos fez o altar dos holocaustos de madeira de acácia, 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura era quadrado e 3 côvados de altura. Nos 4 ângulos fez levantar chifres, formando uma só peça com ele, e o cobriu de bronze. Fez também todos os acessórios do altar, recipientes para recolher suas cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Fez todos os seus acessórios de bronze. Fez para o altar uma grelha de bronze, em forma de rede, sob o rebordo do altar, embaixo, desde a parte inferior até a metade do altar. Fundiu 4 argolas nas 4 pontas da grelha de bronze, para que servissem de receptáculo aos varais. De madeira de acácia fez os varais e os cobriu de bronze. Enfiou os varais nas argolas, de um e do outro lado do altar, para transportá-lo com eles. Ele o fez oco e de tábuas. A bacia fez uma bacia de bronze e a sua base de bronze com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda da reunião. Construção do átrio. Construiu também o átrio. Para o lado do Negueb, que olha para o sul, as cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, com 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do norte, 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do mar, cortinas numa extensão de 50 côvados, com suas 10 colunas e suas 10 bases.
Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para a parte oriental, que olha para o nascente, 50 côvados, cortinas numa extensão de 15 côvados em um dos lados, com as suas 3 colunas e as suas 3 bases, e do outro lado, em ambos os lados da porta do átrio, cortinas numa extensão de 15 côvados, com as suas 3 colunas e as suas 3 bases. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, e os ganchos das colunas e os seus varais, de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do átrio tinham vergas de prata. A cortina da porta do átrio era bordada, de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido, 20 côvados de comprimento e 5 de altura e de largura, como as cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, e os seus ganchos, de prata, e o revestimento dos seus capitéis e vergas, de prata. Todas as estacas da habitação e do recinto do átrio eram de bronze. Enumeração dos metais. Eis as contas da habitação. A habitação do testemunho estabelecidas por ordem de Moisés, trabalho dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezaleel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, fez tudo o que Deus havia ordenado a Moisés. Com ele estava Oliab, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, hábil nos entalhes, desenhista, bordador em púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino. O total do ouro empregado na obra, entre todos os trabalhos do santuário, ouro que provinha das ofertas, foi de 29 talentos e 730 siclos, segundo o valor do siclo do santuário. A prata do recenseamento da comunidade, 100 talentos e 1.775 siclos, segundo o valor do siclo do santuário, 1 beca por pessoa, meio siclo, segundo o valor do siclo do santuário, por todos os que foram recenseados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para as 100 bases 100 talentos, 1 talento para cada base. Com os 1.775 siclos fabricou os ganchos para as colunas, recobriu os seus capitéis e lhes pôs as vergas. O bronze das ofertas, 70 talentos e 2.400 siclos. Com ele fez as bases da entrada da tenda da reunião, o altar de bronze e a sua grelha de bronze e todos os acessórios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio e todas as estacas do recinto do átrio. A vestimenta do sumo sacerdote com a púrpura violeta e escarlate, o carmesim e o linho fino fizeram as vestimentas rituais para oficiar no santuário. Fizeram também as vestimentas sagradas para o sacerdote Arão, como Deus havia ordenado a Moisés. O efod fizeram o efod com ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Bateram o ouro em lâminas delgadas e cortaram-nas em tiras para trançá-las, num artístico trabalho de trançado. Tinha 2 ombreiras que se juntavam às suas 2 extremidades, e assim se uniam. O cinto que estava em cima, para apertá-lo, formava uma só peça com ele e era da mesma feitura, ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Tal como Deus havia ordenado a Moisés. Prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, gravadas à semelhança da incisão de um selo, com os nomes dos filhos de Israel. Colocaram-nas sobre as ombreiras do efod, à maneira de pedras destinadas a recordar aos filhos de Israel, como Deus havia ordenado a Moisés. O peitoral fizeram o peitoral, trabalho artístico trançado, da mesma feitura do efod, ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado, e o fizeram dobrado em 2, com 1 palmo de comprimento e 1 de largura. Colocaram nele engastes de pedras dispostas em 4 filas, uma sardônica, um topázio e uma esmeralda para a primeira. A segunda fileira era de carbúnculo, safira e diamante. A terceira, uma ágata, um jacinto e uma ametista. A quarta era um berilo, um ônix e um jaspe. Estavam engastadas com engastes de ouro em suas guarnições. As pedras correspondiam aos nomes dos filhos de Israel, 12, como os seus nomes. Estavam gravadas como um selo, cada qual com o seu nome, segundo as 12 tribos. Fizeram sobre o peitoral correntes trançadas como um cordão de ouro puro.
Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e fixaram ambas as argolas nas 2 extremidades do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro pelas argolas dos extremos do peitoral. Fixaram as 2 pontas dos cordões nos engastes, e os prenderam nas 2 ombreiras do éfode em sua parte dianteira. Fizeram 2 argolas de ouro que puseram nas 2 pontas do peitoral, na sua orla, que atravessava o éfode por sua parte inferior. Fizeram também outras 2 argolas de ouro, que fixaram nas 2 ombreiras do éfode em sua parte inferior dianteira, perto da juntura, por cima do cinto do éfode. Juntaram o peitoral por suas argolas às argolas do éfode com um cordão de púrpura violeta, para que ficasse fixo por cima do cinto do éfode, não pudesse o peitoral desprender-se do éfode. Tudo como Deus havia ordenado a Moisés. O manto depois fizeram o manto do éfode. Todo ele era tecido com púrpura violeta. A abertura no meio do manto era como a abertura de um colete de malhas. A abertura trazia em toda a sua volta uma dobra que não se rasgava. Fizeram, na parte inferior do manto, romãs de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino retorcido. Também fizeram campainhas de ouro puro e colocaram as campainhas entre as romãs. Era uma campainha e uma romã em toda a volta da parte inferior do manto que se usava para o serviço religioso, como Deus havia ordenado a Moisés. Vestimentas sacerdotais fizeram também, para Arão e seus filhos, as túnicas tecidas de linho fino, o turbante de linho fino, os berates de linho fino, os calções de linho fino retorcido e o cinto de linho fino retorcido de púrpura violeta e escarlate de carmesim, como Deus havia ordenado a Moisés. O sinal de consagração depois fizeram a flor o sinal da santa consagração, de ouro puro e nela gravaram como num selo, consagrado a Deus. Colocaram por cima um cordão de púrpura violeta, para pô-lo sobre o turbante, em cima, como Deus havia ordenado a Moisés. Assim se concluiu todo o trabalho da habitação, da tenda da reunião. E os filhos de Israel fizeram tudo o que Deus havia ordenado a Moisés. Entrega das obras realizadas a Moisés levaram a Moisés a habitação, a tenda e todos os seus acessórios, suas argolas, suas tábuas, suas travessas, suas colunas e suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de couro fino e o véu protetor, a arca do testemunho com os seus varais e o propiciatório, a mesa. Todos os seus acessórios e os pães da oblação, o candelabro de ouro puro, as suas lâmpadas, uma fileira de lâmpadas e todos os seus acessórios, e o óleo para o candelabro, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o véu para a entrada da tenda, o altar de bronze e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus acessórios, a bacia e a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o véu para a porta do átrio, as suas cordas, as suas estacas e todos os acessórios para o serviço da habitação, para a tenda da reunião, as vestimentas litúrgicas para oficiar no santuário, as vestimentas sagradas para Arão, o sacerdote, e as vestimentas dos seus filhos para exercer o sacerdócio. Os filhos de Israel fizeram todos os trabalhos como Deus havia ordenado a Moisés. Moisés viu toda a obra. Tinham feito como Deus havia ordenado. E Moisés os abençoou. Ereção e consagração do santuário. Deus falou a Moisés, dizendo: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás a habitação, a tenda da reunião. Colocarás nela a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Trarás a mesa e arrumarás tudo. Trarás o candelabro e montarás as lâmpadas. Colocarás o altar de ouro diante da arca do testemunho e colocarás o véu na entrada da habitação. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada da habitação, da tenda da reunião. Porás a bacia entre a tenda da reunião e o altar, e nela colocarás água. Colocarás o átrio ao redor e porás o véu na porta do átrio. Tomarás do óleo da unção e ungirás a habitação e tudo o que está dentro dela, tu a consagrarás com todos os seus acessórios, e ela será muito santa. Ungirás o altar dos holocaustos com os seus acessórios, consagrarás o altar, e o altar será eminentemente santo. Ungirás a bacia e a sua base e as consagrarás. Depois farás a Arão e seus filhos se aproximarem da entrada da tenda da reunião, tu os lavarás com água e revestirás a Arão com as vestimentas sagradas, tu o ungirás e o consagrarás para que exerça o meu sacerdócio. Os seus filhos, tu os farás se aproximar e os revestirás com as túnicas. Tu os ungirás como ungiste o pai deles,
para que exerçam o meu sacerdócio. Isto se fará para que a unção deles lhes confira um sacerdócio perpétuo, em suas gerações. Realização das ordens divinas. Moisés o fez. Fez tudo como Deus havia ordenado. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, levantaram a habitação. Moisés levantou a habitação. Colocou as travessas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda para a habitação e colocou por cima a cobertura da tenda, como Deus havia ordenado a Moisés. Tomou o testemunho, colocou-o na arca, colocou os varais na arca e pôs o propiciatório sobre a arca. Introduziu a arca na habitação e colocou a cortina do véu. Velou assim a arca do testemunho, como Deus havia ordenado a Moisés. Colocou a mesa na tenda da reunião, ao lado da habitação, ao norte, na extremidade do véu, e dispôs em ordem o pão diante de Deus, como Deus havia ordenado a Moisés. Colocou o candelabro na tenda da reunião, diante da mesa, ao lado da habitação, ao sul, e dispôs as lâmpadas diante de Deus, como Deus havia ordenado a Moisés. Colocou o altar de ouro na tenda da reunião, diante do véu, e em cima dele queimou o incenso aromático, como Deus havia ordenado a Moisés. Depois colocou o véu na entrada da habitação. Colocou o altar dos holocaustos na entrada da habitação, da tenda da reunião, e nele ofereceu holocaustos e a oblação, como Deus havia ordenado a Moisés. Colocou a bacia entre a tenda da reunião e o altar, e pôs nela água para as abluções, com a qual Moisés, Arão e os seus filhos lavavam as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da reunião ou se aproximavam do altar, lavavam-se, como Deus havia ordenado a Moisés. Levantou o átrio ao redor da habitação e do altar, e colocou o véu na porta do átrio. Assim Moisés terminou os trabalhos. Deus toma posse do santuário. A nuvem cobriu a tenda da reunião, e a glória de Deus encheu a habitação. Moisés não pôde entrar na tenda da reunião porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória de Deus enchia a habitação. A nuvem guia os filhos de Israel em todas as etapas. Quando a nuvem se levantava por cima da habitação, os filhos de Israel punham-se em marcha. Mas se a nuvem não se levantava, também eles não marchavam até que ela se levantasse. Pois, de dia, a nuvem de Deus ficava sobre a habitação, e de noite havia dentro dela um fogo, aos olhos de toda a casa de Israel, durante todas as suas etapas.